Eleições 2018. Eleições 2018, seguimos aqui com a série de entrevistas para ajudar você a decidir o seu voto em outubro. E hoje, mais uma vez, estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios da SP Rio Mais, em São José dos Campos. E eu já aproveito para que você possa interagir conosco aí pelas redes sociais, deixe o seu comentário aí no Facebook, participe conosco e muito obrigado já pela sua audiência. Hoje recebendo aqui em nossos estúdios, aqui em São José, o candidato ao Senado pelo Partido Novo, Diogo da Luz. Candidato, muito bom dia, bom dia ainda, né? Tudo bem? Bom dia ainda, bom dia São José, a todo o Vale e aos ouvintes internautas que aqui estão. Um grande prazer poder falar com vocês. Candidato, seguindo aqui a nossa regrinha de tempo, para todos os candidatos que estão na bancada, a gente está deixando 20 minutos para que eles possam expor, né, as propostas, conversar diretamente com o eleitor e depois mais um minuto final para as considerações finais. Portanto, eu já começo aqui a contar o seu tempo, candidato. A primeira pergunta que eu lhe faço é o que te coloca, o que te motiva a se lançar como candidato nesse período tão turbulento que nós estamos vivendo na política? É uma nova fase da vida justamente por isso. Eu tenho 61 anos, tenho 3 filhos, já são grandes, a caçula já está na faculdade, os 2 maiores pós-graduados, sou piloto de linha aérea e produtor rural. Sem ter planejado, por casualidades que ocorreram, acabei me desfazendo de boa parte dos meus negócios e me vi com mais tempo sobrando e com a função de pai praticamente feita. Então, eu olhei e falei, o que eu vou fazer agora? Aquela vontade de empreender que a gente tem, de fazer uma coisa nova. E comecei a pensar e percebi que, triste de dizer, mas o pior bem que eu tenho, e que certamente grande parte de nós tem, ou todos até, é o Brasil. É duro falar isso, porque quando chegou aqui o primeiro português, ele já chegou e percebeu que é uma terra onde se plantando tudo dá. E tanto é verdade que, tirando o trigo, que por uma questão de fotoperiodismo, quer dizer, a duração do dia, sim, todos os produtos agrícolas nós batemos recordes. Sabe que até no vinho, nós temos vinho do Espírito Santo do Pinhal, que está ganhando prêmios elevadíssimos na França. Até no vinho a gente descobriu que é altamente competente. Então a gente vê que a gente é muito capaz. São Paulo e o Vale do Paraíba, nem se fale, é região de gente que trabalha. Veio gente do Brasil inteiro aqui para trabalhar, para dar duro. Ninguém veio aqui para outra coisa senão para trabalhar, para estudar e trabalhar. Nós temos um centro de excelência aqui, o CTA e o ITA, que o Marechal Casimiro deixou aqui, que é fantástico, que é o que faz tudo isso crescer muito. A gente trabalha muito, mas não sobra dinheiro, a gente não consegue mais crescer, a gente não dá conta de pagar impostos e não aguenta mais cumprir tantas ordens que vêm de Brasília. A gente manda quase todo o dinheiro para lá com a desculpa de que ele voltaria. Ele não volta e o que volta são ordens e ordens e mais ordens. A começar por essas tomadas. Sabe que as ordens são tão intensas que essas tomadas foram decididas por uma portaria, não é nem lei. É simplesmente um grupo de técnicos lá falou, agora o Brasil vai mudar as tomadas. E nós, parece um exemplo pequeno, mas é assim que a gente vive no Brasil, tendo que cumprir ordens. Não dá para viver assim. Nós precisamos, então, cheguei à conclusão que nós temos que investir num novo Brasil. É o melhor patrimônio que eu posso deixar para meus filhos e netos. O Novo ele tem uma proposta, ele entra no cenário político com uma proposta diferenciada aí, né, no cenário atual, apesar de já ter tido aí outros candidatos na eleição passada, mas agora ele está com um pouco mais de força aí, com o João Amoedo, enfim, com esse cenário atual. O que fez o senhor escolher o Novo? O que te motivou, os seus princípios casando com os princípios do Partido Novo? Mas vamos deixar o senhor lá, né? Pode me tratar por você, por favor. O que me trouxe aqui, sempre gostei muito de política, eu entrei na política no final da década de 80, 88, quando surgiu o Partido Liberal, com ideias de liberdade para o cidadão responsáveis. Passou o tempo, eu vi que o partido não tinha governança, ou seja, o presidente do partido decidia os destinos dele e do partido a reboque, o partido ia a reboque. Eu falei, não tem sentido fazer política, isso não é uma agremiação, isso é uma coisa de um dono, vamos dizer. Eu falei, não dá para fazer política com um partido sem governança. E me recolhi. Depois de participar da campanha presidencial, primeira presidencial que a gente teve livre, me recolhi e falei, não dá para fazer política. Quando eu vi o Novo surgindo, coincidentemente, nessa fase de minha função de pai cumprida e com a vida
com tempo para me dedicar, para investir em alguma coisa, eu falei, esse partido tem as ideias de dar preferência ao cidadão, de olhar o cidadão acima de tudo, e tem a governança que eu sentia falta desde a década de 80, 90. Eu falei, agora sim dá para fazer política diferente. O Novo é o único partido que tem essa diferença, onde o dirigente partidário não pode ser candidato. Isso parece que não, mas faz muita diferença, porque o dirigente pensa no destino do partido, que é uma instituição acima de nós. Imagina qual é o partido que a gente possa ver no Brasil que algum desses políticos coloque o partido acima dele. Eles colocam o partido a serviço de si. Essa é a grande diferença do Novo. Algumas propostas colocadas pelo Novo é a redução do Estado, né? A questão da descentralização ali do poder. Isso é possível de ocorrer no Brasil? Vamos deixar bem claro, essa coisa de redução do Estado não é redução dos serviços, é a especialização do Estado, como tudo deve ter especialização nas empresas e tudo. O Estado tem que se especializar naquilo que é a função dele. Primeiro, a segurança. Sem segurança, nada funciona. Sem segurança, você não tem ensino, você não tem nada. Depois vem ensino e saúde e justiça e a soberania nacional, e daí as relações exteriores. Fora disso, o governo não deve se meter em muita coisa. Sabe que o nosso governo é tão poderista, tão intervencionista, e não é uma questão de ser esquerda, direita ou centro, eu falo muito isso. É uma questão de vontade de poder daquele grupo que chega em Brasília. Nós chegamos ao ridículo de montar uma fábrica nacional de preservativos masculinos. Que, lógico, dá um baita de um prejuízo. Os preservativos que o governo compra da fábrica do governo custam mais caro do que se comprar na farmácia. Nos colocaram num beco sem saída. Entraria, como é que seria a questão da estatização? A gente vê, por exemplo, essa questão do acordo, pegando aqui a região da RM Vale, a questão do acordo entre Boeing e Embraer, né, que vem causando aí bastante discussões. A gente até teve aqui o candidato do PSTU defendendo a reestatização da Embraer. Qual que é o posicionamento do Partido Novo com relação a esse acordo comercial que foi firmado aí entre Boeing e Embraer? Eu acho fantástico, acho assim, surpreendente que alguém venha defender uma coisa dessas. Quer dizer, primeiro nós temos que voltar e lembrar o que fez surgir a Embraer, principalmente o CTA e o ITA. Quando o Marechal Aviador Casimiro montou esses centros formadores de excelência, ele fez com que começasse a surgir aqui, brotassem gênios e gênios, capacidade empreendedora muito grande. Foi isso que fez a Embraer crescer, muito mérito ao Osiris Silva, sem dúvida, meu amigo pessoal, gosto muito dele, respeito demais, um homem inteligentíssimo, mas não fosse o CTA e o ITA, isso não teria acontecido. Estou absolutamente convencido que a Boeing veio aqui atrás da inteligência das pessoas. É fascinante, dá um orgulho muito grande ver uma das poucas coisas que deu muito certo nesse nosso Brasil, esse centro de formação de gênios, gênios mesmo. Eu tenho contato com os grupos de exiteanos e a gente vê que tem cabeças fantásticas lá. A Boeing veio atrás de competência. Então, acho que esse acordo é saudável, desde que a gente dê liberdade, regras claras e liberdade para que a Embraer possa se movimentar bem. Ela estava fadada a encolher por tanto regramento, tanta dificuldade. Ou ela ia encolher ou ela ia sair do Brasil. Fazendo esse acordo ou não fazendo esse acordo, se nós não dermos regras claras e simples, a Embraer não terá um bom futuro. Se nós dermos regras claras e simples, com toda essa capacidade que nós temos, intelectual e de trabalho, o que eu acho que vai acontecer é que a gente vai começar a fabricar Boeing aqui no Brasil, e é isso que eu gostaria de ver. Uma outra bandeira também muito defendida do Partido Novo é a questão da eliminação dos privilégios. E aí a gente entra numa questão até polêmica. O senhor acredita que essa pauta vai ter dificuldades para ser discutida no Congresso? O senhor, como senador, eleito senador, irá conseguir ter uma articulação interessante, ali, uma articulação boa para poder colocar essa pauta em discussão? Bom, Rodrigo, primeiro tem que até pedir desculpas pelos ouvintes internautas da gente ter que ficar discutindo privilégios aqui. Quer dizer, isso não devia nem estar em uma discussão. Quer dizer, acho que quem vai para a vida pública tem que ir para servir e não se servir. É tão lógico para mim isso que até me constrange falar isso. Nós temos que acabar com os privilégios todos. Um senador é um servidor público eleito temporariamente, ele tem um prazo para ser um servidor público, ele tem que agir como servidor público e não como uma autoridade.
Tem que inverter isso. Não pode ter nenhum privilégio. Eu cito o exemplo, agora nós vimos o candidato Bolsonaro indo de helicóptero ambulância de um lado para o outro. Quero que ele tenha a melhor recuperação possível, sem dúvida alguma. Mas por que um deputado ou um senador tem direito a helicóptero ambulância pago com o nosso dinheiro e não uma assistência de saúde igual a de todas as pessoas? Nós temos que acabar com todo o privilégio. Estamos aqui conversando com o candidato Diogo Luz e, aliás, até colocando aqui as propostas, tem uma proposta bem diferenciada com relação à utilização do FGTS. Eu queria até que o senhor pudesse explicar esse modelo que o senhor vem e irá defender aí como eleito, né, como senador. Bom, Rodrigo, vou ter que chamar de senhor daqui a pouco também. Não é Desculpa, o senhor, né? pela cordialidade e respeito. Né? Até porque eu não acho que por ser senador a gente tem que começar. Agora chame-me de senhor de excelência, sim, não. Já... Volto a dizer, o senador é um servidor público. Tá? O meu fundo de garantia, meu aluguel, é um projeto muito simples que vai devolvendo ao cidadão, à cidade, às pessoas, o poder de decisão. O fundo de garantia foi feito para proteger o trabalhador no momento de dificuldade e também para estimular a construção de habitações. Muitas pessoas, em certas fases da vida, ainda não decidiram que tamanho de casa vão querer ou nem em que cidade vão morar. Ainda não se casaram ou recém-casados, não sabem quantos filhos vão ter, não têm ideia de que patamar salarial poderá atingir para daí se estabelecer definitivamente. Então, a gente não tem que brigar que as pessoas tenham que ter sua casa própria de imediato. Elas têm que ter quando elas quiserem. Então, nada mais justo que pegar aquele depósito do fundo de garantia do mês, aquele que é depositado sempre no dia 8, assim que ele cai na caixa, que é no próprio dia 8, que ele seja transferido para pagar o aluguel, pelo menos complementar o aluguel da casa que a pessoa mora, se o trabalhador quiser, a opção dele. Então, cada mês que entra, ele pode mandar o dinheiro direto dele, do irmão, do companheiro, da companheira, do pai, do primo, daqueles que morarem na casa. Vai o trabalhador mais o dono do imóvel, vão na caixa, vão eletronicamente, não tem que ir pessoalmente, dão lá seu CPF, seu RG, assumem o compromisso de que aquele contrato é verdadeiro, respondem por isso e automaticamente a Caixa passa a depositar o dinheiro na conta deles. E, como é muito ruim a gente ter que deixar 3 depósitos de aluguel na frente, muitas vezes a gente não tem esse dinheiro disponível, ainda mais hoje em dia, ou pedir fiança para um parente, que é uma coisa altamente constrangedora, ele já tem um patrimônio que é o depósito do fundo de garantia, que é um patrimônio dele que está lá. Então, ele pode dar o depósito do fundo de garantia em garantia do aluguel, sem ter que passar pelo constrangimento da fiança. Candidato, quais são as outras propostas que o senhor poderia elencar aqui de prioridades? A gente sabe que existem, é bom entender para o amigo eleitor, para o amigo internauta, que há diferenciações com relação ao cargo de senador, né? O que compete ao senador, o que compete ao deputado federal, estadual, enfim. O que compete ao senador, ao cargo que o senhor disputa, o que pode vir de investimentos, o que pode você ajudar a melhorias, a investimentos no estado de São Paulo e também especificamente aqui também na nossa região, na RM Vale. Me desculpe discordar um pouco, Rodrigo, essa mentalidade que Brasília incutiu na gente, eu acho também vergonhosa. Eu não quero ajudar o Vale. O senador ou deputado não pode ser despachante. Tem que acabar justamente com essa coisa de que vocês produzem muita riqueza aqui, muito dinheiro mesmo, recolhem impostos, esse dinheiro vai para Brasília, com o pretexto de que ele vai ser redistribuído para equalizar as diferenças regionais. Esse dinheiro, grande parte dele, some nos ralos, pouquíssimo volta. E o que eles mandam de volta para a gente é um monte de regras. O dinheiro vai se perdendo no caminho. Tanto que 1 milhão de privilegiados lá em Brasília, 1 milhão é menos de 0,5% da população, fica com mais de 15% do orçamento. Esse dinheiro vai para privilegiados. Eu não quero ser um bom senador para o Vale. Eu quero que o dinheiro fique no Vale e que o Vale decida o que fazer com seus recursos. As pessoas moram aqui, trabalham aqui, têm problemas aqui, hospitais aqui, doenças aqui, escolas aqui, tem que tomar as decisões aqui e o dinheiro tem que ficar aqui. Nós temos que inverter essa coisa. Chega de Brasília mandando na gente, chega da gente mandando o dinheiro para Brasília. Que vá para lá o essencial para o básico que o governo federal tem que fazer apenas. O dinheiro tem que ficar aqui. O senhor comentou da questão ainda
da dependência do eleitor com relação aos partidos. Às vezes, muitas vezes, você vota no partido e não no candidato. O candidato representa um partido que eu me gosto, enfim, e acabo votando nele sem entender as propostas. A democracia nossa ela é jovem ainda, né, comparada às outras. Há uma maturidade do eleitor em entender que é um processo maior, mais complexo e, de certa forma, fazer com que a pessoa entenda que o candidato mereça ser, enfim, colocado em questão, né, suas propostas e não o partido, tirar esse vínculo entre candidato e partido, enfim. Como é que seria esse cenário, o amadurecimento do eleitor diante desse cenário eleitoral atualmente? Bom, eu acho que o eleitor é bastante maduro, sim, diferente do que diz, ele sabe como votar. O problema que nós temos no Brasil é que nós temos 2 grupos de brasileiros que estão desconectados do convívio social. É isso que nós temos que dar atenção. O primeiro, e mais importante, é um grupo de 30 milhões de brasileiros que está fora desse convívio social. São pessoas que estão abaixo da linha de convívio social. São ribeirinhos que a gente tem na Amazônia, no Centro-Oeste, tem gente no Agreste, tem ribeirinhos no estado de São Paulo, ribeirinhos na grande São Paulo e aqui na região do Vale, são pessoas que moram na beira de córregos aqui, em situações extremamente precárias, e o pior é que os nossos ribeirinhos moram em córregos que são esgoto a céu aberto. Nós temos que resgatar essas pessoas, que só no estado de São Paulo são 3 a 4 milhões, que estão fora do convívio. Para elas, economia, ir bem ou mal, não faz diferença. Segurança, ir bem ou mal, não faz diferença. Para ela, se o país é comunista, é democrático, ou é uma ditadura de um lado ou de outro, nada vai mudar. Portanto, são 30 milhões de pessoas que votam bem, sim, só que votam de acordo com a sua conveniência e de acordo com aquele Brasil em que elas vivem, que não é o mesmo Brasil que nós vivemos. Então, não dá para dizer que eles votam mal. Para eles, aquilo que eles conseguem no dia da eleição é o que eles podem ter da cidadania. Ou nós, como sociedade, nos envolvemos para resgatar essas pessoas e trazer para o convívio social e trazer para ter os mesmos valores e interesses que nós, e elas vão ser 30 milhões de pessoas entrando no mercado de trabalho, produzindo, consumindo, vai ser muito bom. Se não der para resgatar todos os adultos, infelizmente, pelo menos os filhos desses adultos. Essa é uma obrigação nossa como sociedade. E depois nós temos outro grupo de desconectados, que é aquele 1 milhão de pessoas que eu falei, comandadas por apenas 1.000 pessoas, que são congressistas, mais alguns no executivo, no judiciário, que comandam essa montoeira de privilégios e colocam 1 milhão de pessoas à sua frente para servir de colchão, de tal maneira que a gente não consiga quebrar os privilégios. Sempre que a gente vai tentar combater, esse 1 milhão de hiperprivilegiados do Brasil sai gritando, sai fazendo muito barulho, convocando manifestações que são pequenas, mas que aparecem na televisão e impedem a gente de mudar. Nós temos que combater esses 2 privilégios, aí nós vamos ter um Brasil diferente e eu acho que o eleitor sabe votar sim. Diante do inconformismo que a gente vive atualmente, diante do cenário de tamanha corrupção, a Lava Jato está mostrando isso, há uma expectativa de uma taxa de abstenção muito alta para essas eleições. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Isso é preocupante porque realmente aquele que está desanimado é quem pode mudar o Brasil. Porque os engajados, que estão de alguma maneira aquele 1 milhão, mas aqueles que querem se aproximar daquele 1 milhão, que sabem que querem chegar ali, que acreditam que podem ser os outros privilegiados, acabam votando com esse sistema. Então, nós precisamos justamente de quem está insatisfeito. E vale lembrar que esse ano são 2 votos para o Senado. A gente vai votar em 2 senadores. Então, fale com seus amigos, pense bem, não é possível dar os 2 votos para a velha política. Temos que dar um voto para o novo. Não adianta ficar votando no velho e esperando o novo. Se a gente não mudar o Brasil agora, em 2018... a gente vai ter um país muito difícil, as coisas estão ficando muito complicadas. Eu vejo muitas empresas pequenas e médias dizendo: eu estou no meu último ano de vida, eu não consigo mais cumprir as obrigações, eu não consigo vender a empresa, eu vou fechar daqui a 1 ano porque eu não dou conta. E fechar a empresa é mais desemprego ainda. A gente sabe que aqui no Brasil o tempo em rádio e TV ele é um diferencial importante nas eleições. Como é que o Partido Novo ele vem atuando diante de um cenário que ele possui pouco tempo, né, de TV e rádio, e também o próprio, por conta de coligações, o próprio João Amoedo não participa, por exemplo, de debates. Como atuar diante desse cenário atual? Bom, eu prefiro estar na nossa situação de ter pouco tempo de TV
e oportunidade na internet, nos Facebooks, nos Instagrams e todas as coisas, nas mídias sociais, do que ter o grande tempo de televisão do PSDB e do PT, mas o peso de ter que carregar as bobagens que eles fizeram, as destruições que eles fizeram com o nosso país. Eu prefiro do jeito que a gente está, porque a gente fala com vocês do mesmo jeito, estamos falando aqui, a gente fala pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp, e você vê e repete, repercute, leva para frente. Eu quero ver, na hora que os candidatos do PSDB e do PT mandarem os seus WhatsApps contratados e pagos para alguns milhões de pessoas, quantos vão replicar isso para frente? Nós temos a repetição do cidadão que está indignado e quer mudar o país como nós. Isso cabe a uma reforma política? Uma reforma da política? A política tem que ser reformada. Diante dessa questão de tempo, diante dessa questão do número de partidos atualmente no Não tenho nada contra o número de partidos, já vou te explicar. O que tem que acabar é dinheiro público na mão de partido político. Esse país quebrado do jeito que está, pagando imposto do jeito que está, dando 3 bilhões, 4 bilhões de reais na mão de partido político para ficar fazendo campanha, para ficar pagando impulsionamento em Facebook. Não, dinheiro público não é para isso, não. E o tempo de televisão não é gratuito, ele custa 1 bilhão de reais em renúncias fiscais, que é o contribuinte que paga, sem nem perceber. Então, é quase 5 bilhões por ano que a gente vai, no ano de campanha, gastando aí. Basta acabar com esse dinheiro público na mão do partido, que, com segurança, os 35 partidos vão ficar sumidos. E que fiquem lá sumidos. Fechem se quiserem, a gente não precisa mandar fechar. Candidato, 20 minutos, o tempo passa rápido. Muita coisa, muitos assuntos, mas eu acho que agora, nesse minutinho final aí, eu queria que o senhor pudesse se dirigir diretamente ao eleitor, ao internauta, que de repente muitas vezes está em dúvida diante da... A gente vê aí a taxa de pessoas que não sabem ainda qual candidato escolher. Fique à vontade nesse 1 minuto, diretamente para a sua câmera, é o seu tempo. Quero relembrar você que são 2 votos para o Senado, se nós vamos votar em 2 senadores. São 2 oportunidades de votar no novo. E eu tenho escutado com relação ao nosso candidato a presidente, governador, às vezes fala assim, mas será que tem chance? A chance não é nossa, nós estamos aqui como alvo. Eu, Diogo da Luz, estou me colocando como alvo e tem outros alvos da velha política. O eleitor tem a chance de mudar. E acho que é o eleitor que deve aproveitar a chance. E justamente o eleitor que está indignado, que está desanimado, que acha que nada mais pode mudar, que é quem tem que ser o agente da mudança. Nós queremos entregar o poder para você. Chega de gente que vem aqui prometer o que vai fazer. Não vou prometer o que eu vou fazer por você. Eu vou deixar você fazer por você. E a sua cidade fazer pela sua cidade. E não Brasília fazer pelos outros. Vamos dar uma oportunidade e mudar. E você vai ser o agente da mudança a partir de agora. Candidato, obrigado pela participação aqui conosco, um prazer e sucesso aí, boa sorte, boa caminhada aí, boa jornada nessas eleições. Quero agradecer a sua audiência, muito obrigado por você estar conosco aí nesse horário. Lembrando que esse conteúdo permanece na nossa página, na fanpage da SP Rio Mais e também no site spriomais.com.br. A gente se encontra durante a programação. Uma ótima quinta-feira. Eleições 2018.